nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na página 23 da nossa apostila, o antepenúltimo item, nós vamos agora falar sobre tradição. Então, nós falamos sobre a revelação, que se manifesta primeiro na Bíblia, na Sagrada Escritura, como lidar com este texto que contém o primeiro rosto da comunidade que recebeu a revelação, e como tratar isto tanto como uma obra humana como uma obra de inspiração divina, o conceito também de inspiração. E agora, a Bíblia está dentro de algo maior que nós chamamos de tradição. Então, no que diz respeito à tradição, etimologicamente a palavra provém do verbo latino tradere, entregar, que se utiliza para designar o fato da transmissão histórica de doutrinas, instituições, usos e costumes. Então, tradição não é palavra. Então, como São Vicente de Lerrand vai dizer, é a própria vida da igreja. Então, quando fala vida, não é somente aquilo que é oralmente transmitido, ideias transmitidas, mas é o modo como se vive, o modo como se compreende, as próprias instituições, como o matrimônio, por exemplo, que tem toda a dimensão sacramental, mas também tem toda uma dimensão de relacionamento, etc. Então, esse modo cristão de viver é o que a gente entende por tradição. Ou também as mesmas doutrinas ou instituições que foram transmitidas, né? Que aí é o que recebemos, transmissão aí no sentido passivo, né? Uma palavra bíblica que nos deixa fácil entender isso é a 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, São Paulo vai dizer que ele recebe não somente o que está na Escritura, mas segundo a Escritura, e aqui Escrituras, obviamente, é o Antigo Testamento. Então ele recebe o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso aqui é uma interpretação, é uma leitura, é uma visão da igreja do tempo de Paulo, né? Paredokagar humin en protis, quer dizer, paralebon, quer dizer, para. Então, paredoka, aquilo que foi entregue. Paralabon, ou lambano, quer dizer, aquilo que eu recebi. Então, o que estava junto a outro, ele me entregou, cria relacionamento, e agora eu tomo para mim, eu tomo junto a mim, né? Então, é esse verbo que depois vai virar o famoso tradere, né? Olha em latim, tradidi enim vobis imprimis quod et acipit, quam Christus mortus, etc. Quer dizer, tradidi é o verbo tradere, tá? É esse verbo que verdadeiramente vai ser o que a gente vai usar para tradição. Mas é o que eu estou querendo mostrar aqui, a raiz na Sagrada Escritura de onde veio isto, né? Que é desse paradidomi, didomi é dar, paradidomi cria relação, para do mesmo prefixo de paralela, né? E o paralabon, quer dizer, lambano quer tomar, e para também junto a. Então é daí que vem esse conceito de tradição. Então tradição é algo que se entrega e que se recebe, que se entrega e que se recebe, tá? E que se entrega e recebe, repito, não somente ideias, mas a própria vida. Isso fica claro quando a gente fala sobre liturgia, né? A liturgia não é as rubricas do missal. A liturgia, antes de ser rubrica, é o modo como se celebra. E celebrar aí não é uma ritualística qualquer. Celebrar aí é algo que é lex orandi, lex credenti, que é verdadeiramente fazer isso em memória de mim, quer dizer, esse fazer
que recebemos de Deus e que entregamos para Deus. E quando nós celebramos, nós estamos formando outras pessoas para entrarem dentro dessa tradição viva, que é a própria liturgia. Que a liturgia é um âmbito só daquilo que é a própria tradição do que é o ser da igreja, o viver a igreja. Então, a tradição é entendida como transmissão de usos ou doutrinas de qualquer ordem, é um fato humano, universal, porquanto está ligado a algumas das características fundamentais da humanidade, sua sociabilidade, sua historicidade, educabilidade, etc. É só questão de ver como a cultura se transmite, né? Então, em primeiro lugar, essa visão de cultura como a própria vida de uma sociedade, e lembrar que a escrita 4.000 antes de Cristo foi inventada, mas é o que nós temos 80.000 anos antes, né, de vida social. Então é a famosa imagem em torno da fogueira, em que se conta histórias, em que se conta a vida daquele clã, daquela comunidade, e é isso que vai sendo transmitido de geração em geração. A própria expressão de geração em geração é o que está ligado verdadeiramente à dimensão do que é tradição. A tradição pode ser definida como a transmissão da cultura de um povo, de uma civilização, etc., em virtude da qual o passado reverte sobre o presente, vivificando-o e sendo continuado por ele, né? Mas, de novo, como disse o Papa Francisco, igreja não é museu. Então, quando a gente fala assim, em virtude do qual o passado se reverte para o presente vivificando, esse passado é vivo, e quando se torna vida no presente, é o passado que se torna presente, mas é a vida do passado que se torna presente. Tá? Então, não é algo morto dentro de uma caixa, mas é um modo de viver. Deus, que se revelou a um povo, Israel no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, quis que a revelação se transmitisse de geração em geração, né? Então, se nós pegamos Êxodo 12, que até vimos agora na Páscoa, né? Então, a Páscoa do Senhor, este dia, Êxodo 12, 14, este dia vos será por memorial, né? Então, este dia vos será um memorial, né? O famoso Zacara, né? Esse memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Celebrar esse memorial, tá? Essa memória de Zacar, né? Esse Zacaron, né? É torná-lo vivo, né? Torná-lo vivo. Então, essa é a essência, por isso que Jesus fala que eu ansiosamente quis comer convosco esta Páscoa, porque ali essa Páscoa de libertação se torna a libertação da própria morte, né? Da própria morte. Escolhei aí, tomai cordeiro segundo vossas famílias e imolai a Páscoa, versículos 21. Tomai um ouro. Então, há um modo disso ser feito, né? Que aí vocês, no Pentateuco, vai ver que é a festa dos agricultores junto com a festa dos pastores, mas... E quando vossos filhos, versículo 26, vos perguntarem que rito é este, tá? Avodá, quer dizer, esse modo de celebrar, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, né? Que passou por cima da casa dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Olha a ligação como se faz tradição. É um acontecimento revelativo que se torna rito,
que vai ser transmitido de geração em geração, mas unido sempre numa dimensão de inclinação e de adoração, de referência ao próprio Deus. Então, tradição não é museu, tradição é a própria vida nossa. Então, se vocês, um modo fácil de entender é olhar para a própria família. Então, cada família, por mais pobre que seja, e pobreza aqui a gente pode falar não em dinheiro, mas até pobreza cultural ou deficiente, sempre vai ter tradições. Sempre vai ter a vida daquela família que é transmitida. Então, olhar para a própria família e ficar nesse visão de tradição é muito importante, tá? Agora um parênteses aqui que é necessário fazer, mesmo se venha mais para frente, mas aqui é bom, até por causa desse exemplo de família, a diferença entre tradição com T maiúsculo, tradição com T minúsculo e tradicionalismo, tá? Jesus vai dizer sobre tradições humanas, né? E isto, como em Mateus então Mateus 15:3, tá? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu. Então, a tradição lá dos anciãos. Não lava a mão por quê? Pois não lava a mão quando come. Ele, porém, respondeu. Aí falando dos discípulos, agora Jesus falando. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou honrar pai e mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de nós. Mas vós dizeis, se alguém disser a meu pai ou minha mãe, é oferta ao Senhor, é corban, aquilo que podereis ofertar a mim, esse jamais honrará pai e mãe. Quer dizer o quê? Eles pegavam a lei, manipulava para falar que é uma tradição criada por eles, né? Criada por eles. Então, isto daí é muito perigoso, conforme Marcos 7:8. E em vão adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, nós podemos, e o verbo é o mesmo, que é paradidomia, nós podemos cair em tradição meramente humana. Como que isso acontece? É exatamente manipulando aquilo que é a própria palavra de Deus. Você fica no periférico, você fica na aparência, você fica naquilo que é externo e esquece aquilo que é essencial. Então, quando nós saímos do essencial e vamos para o periférico, e aí começa um processo de engessamento e de endurecimento, aí sim nós estamos virando tradicionalistas, com tradição de T minúsculo, tá? Então, quer compreender a tradição? Eu não posso entender só na minha comunidade paroquial. Tradição é algo da igreja como um todo. É a fala do Papa Francisco sobre o concílio, né? Então, agora ele foi bem categórico na última fala dele. Concílio Ecumênico Vaticano II é tradição da igreja. Ele faz parte, ele já está incorporado àquilo que a igreja é. Então, ficar na periferia do processo, você começa a se isolar daquilo que a igreja é. Então, como que eu sei o que é tradição? Eu tenho que olhar para a igreja como um todo. E não só para uma parte dela, não só para um fulano, um ciclano, um grupo, uma comunidade, uma paróquia, uma diocese, não. Quando eu quero compreender tradição, eu tenho que ver aquilo que a igreja acreditou e viveu em todos os tempos, em todos os lugares, e aquilo que, obviamente, o magistério vai incorporando à própria tradição. Outro exemplo, 1994, quando o Papa João Paulo II decretou o sacerdócio feminino como não possível na 22 de maio de 1994. Então ele declara
que o sacerdócio feminino, ordenatio sacerdotalis, então que não vai poder, né? Então ele vai falar da dignidade da mulher, etc, etc, mas ele vai concluir que a mulher não pode ser ordenada sacerdote, tá? Portanto, ele termina assim: para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância que pertence à própria constituição divina da igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, conforme Lucas 22:32, declaro que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da igreja. Imediatamente, quando ele escreve dessa forma, a partir da sua autoridade, de acordo com o Concílio Vaticano I, de infalibilidade papal, aqui nós estamos com uma consolidação daquilo que era a própria tradição da igreja. Tá? Então, aqui antes, na Mulheres Dignitas, só para ilustrar mais bem, a igreja, defendendo a dignidade da mulher e sua vocação, expressou honra e gratidão por aquelas que, fiéis ao evangelho, em todos os tempos participaram da missão apostólica de todo o povo de Deus. Trata-se de santas mártires, virgens, mães de família, que corajosamente deram testemunho de sua fé, educando os próprios filhos no espírito do evangelho e transmitiram a mesma fé e tradição da igreja. Então, São João Paulo II vai falar: dentro da família, a mulher transmite a própria tradição da igreja. Então, ela já tem essa missão como mãe. Como mãe. Então, é interessante para a gente ver o que é verdadeiramente tradição. Continuando na página 24, a revelação se transmite pela escritura e a tradição. É um conjunto só, um depósito só, como vai dizer a Dei Verbum. De um modo parecido a como transmitem os demais aspectos de uma cultura ou civilização. Portanto, a igreja define tradição como a palavra de Deus relativamente à fé e costumes, não só a fé, mas costumes também, então entra a moral na história, não escrita, senão transmitida de viva voz por Cristo aos apóstolos e por isso a seus sucessores até chegar até nós. Por isso, quando o Papa São João Paulo II vai falar, ele vai falar do quê? Jesus não escolheu mulheres, a igreja também não escolheu. Então, vai pegar a tradição para consolidar, né? Que aí ele está exercendo o magistério, que nós vamos ver depois. Quando se diz que não escrita, não quer dizer que não possa estar contida em nenhuma obra, mas que não foi escrita por inspiração divina. Por exemplo, o batismo de criança é fruto da tradição, quer dizer, é a palavra de Deus, revelação não escrita, né? E aí vem várias outras coisas, né? Que vão nesse mesma linha. Não se encontra nenhum livro inspirado, embora se encontre nas obras de muitos escritores eclesiásticos, e a igreja batiza a criança desde sempre. Se chama divina quando é ensinada por Cristo, e divina apostólica quando os apóstolos não a receberam, os ensinamentos do Senhor, mas obtiveram por inspiração do Espírito Santo, segundo a promessa recebida de Jesus Cristo. Pois bem, com respeito à simples tradição humana, cabe assinalar algumas diferenças, como a tradição de verdades religiosas. Em primeiro lugar, o que se transmite não é verdades salvíficas sobrenaturais. O que se transmite são verdades salvíficas sobrenaturais. Em segundo lugar, na tradição sobrenatural existe uma peculiar assistência de Deus, que permite conservar o depósito da fé e transmiti-lo sem erros, sem deformações e sem automatismos fechados ao desenvolvimento homogêneo da fé. Por quê? Porque quando você vai falar de pílula anticoncepcional, de clonagem, quando você vai falar de inseminação artificial, costumes. Lembra lá que é tradição e costume. Isso não tem na Bíblia, isso não tem na Sagrada Escritura. Então, como que se acontece isso? Você vai olhar a Bíblia, obviamente, mas a tradição e ver como a igreja de todos os tempos lia o quê?
relação entre homem e mulher, dentro do matrimônio, e os aspectos da fecundação, por exemplo. Então, é este patrimônio como um todo que é analisado, não somente a Bíblia, mas toda a prática e vida da igreja, para demonstrar aquilo que é possível daquilo que não é possível. A decisão do Papa São Paulo VI, na Humanae Vitae, quando declara pecaminoso os meios de anticoncepção artificiais, é nessa linha. O Papa, muitas vezes se indispondo com pessoas, mas ele falou, não, lendo a tradição da igreja, é isto. E assim que a igreja caminha, né? Tanto Israel como a igreja creem na fidelidade da tradição à mensagem revelada. Em conclusão, a tradição é a mesma transmissão por parte da igreja da inteira. E quando a gente inteira a verdade da fé, é esse patrimônio todo que se relaciona e que é coerente entre si, né? É a famosa, como nós falamos, analogia da fé. Então, essa fé, ela é lógica e coerente, tá? Do judaísmo aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, se o judaísmo, por causa da queda do templo, depois da criação da academia em Avné, e começa a colocar por escrito o que era a tradição, que é a Mishnah, que é a Gemara, depois vem o Talmud, etc., concluindo tudo. Mas hoje nas yeshivá se estuda, se reflete dentro das próprias tradições, continuam sendo orais. Então, por mais que se escreva, sempre o modo de vida e o modo de compreensão da igreja como um todo é o que vai prevalecendo aí como tradição. Ao ser a tradição algo vital, então liga sempre tradição com vida, né? Vai crescendo com o passar do tempo. São Vicente de Lerra vai falar também a comparação da vida da igreja com os membros de criança e os membros do homem adulto. É o mesmo os membros, braços, pernas, só que agora desenvolvidos. Então, é assim que funciona com a tradição, tá? A pessoa não vai nascer um quarto braço, um quinto braço, mas ela vai crescer. Então, é a mesma coisa. Aquilo que é essencial cresce, mas não vai ser acrescido algo que não faz parte deste corpo. Agora, essa compreensão da tradição, por obrigação, ela tem que crescer sempre, né? Por crescimento da tradição, não se entende que através dela vamos conhecendo novas verdades, que antes não se possuíam, mas que por ela se tem cada vez mais uma compreensão maior das verdades reveladas. Porque a gente não pode esquecer que, quando fala verdades reveladas, nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus é inesgotável nesse ponto. Por outro lado, ela não é contraditória. Então, sempre vai ser necessário uma maior compreensão daquilo que entendemos por palavra de Deus. Não há um crescimento na quantidade de verdades, senão um crescimento na qualidade de nossa compreensão. Nós vamos compreendendo e aprofundando. É exatamente esse o sentido que eu falei sobre clonagem, fecundação artificial, etc. Quer dizer, teve que pessoas estudar para ver em torno daquilo que é a própria palavra de Deus para falar o que é a verdade no relacionamento entre homem e mulher e a fecundação. Então, o que é verdade nisso eu tenho que aplicar a essa nova realidade. Podemos perguntar onde se encontra a tradição, como conhecê-la, quais são os critérios que permitem discerni-la. A estas perguntas respondemos que a tradição nos é dada pelo magistério da igreja, pelos santos padres da igreja, pelo sentir unânime de todos os fiéis, que é o sensus fidelium, e pela liturgia. Então, esses quatro, o magistério da igreja, como deu exemplo lá do Papa São João Paulo II, os santos padres, né? Então, por isso se desdobrar em cima deles, que foi a primeira compreensão
daquilo que a igreja é, o sentir dos fiéis, o sensus fidelium, né? E a teologia primeira, que é a liturgia. O magistério é o que garante a revelação, né? Então, o magistério sempre vai no essencial. Conserva o depósito da fé e o transmite fielmente sem erro. Então, o magistério se manifesta em suas declarações, definições sobre fé e costumes. Como eu dei esse exemplo aí de São João Paulo II, né? Então, ele exerce o magistério, e imediatamente confirma a tradição e a aplica com relação a essa questão como o sacerdócio feminino. Os escritos dos Santos Padres são testemunhos privilegiados da presença da tradição. Em seus escritos se refletem as verdades religiosas que eram cridas e vividas pelos fiéis da sua época. Por quê? Porque eles estão ali junto ao nascimento da Santa Igreja. Pois bem, quem são os Santos Padres? Então, na matéria de patrística vocês viram isso aqui só para deixar claro. Conhecemos que o Santo Padre, o padre da igreja, aquele que é escritor eclesiástico, que reúne as 4 notas, né? Doutrina ortodoxa, verdadeira, santidade de vida, antiguidade, está ali até o século VIII, tá? Então, a partir do século VIII não temos mais padres da igreja, temos doutores da igreja, mas padres da igreja não. E aprovação da igreja, que é a igreja que declara, né? Aos autores antigos, que não são padres, por carecer de alguma dessas notas, eles chamamos escritores eclesiásticos, como por exemplo, Orígenes e Tertuliano. Então nós temos escritos dele dentro da liturgia das horas. Então lá no ofício das leituras, o texto de Orígenes, por exemplo. Ele é escritor eclesiástico, porém não é padre da igreja. Os seus escritos não têm a autoridade que os escritos dos padres da igreja têm. Tá? Como aí constitui verdadeiro critério da tradição. Os escritos pertencem à tradição quando cumprem necessariamente esse quesito. Trata de fé e costume, quer dizer, eles escreveram muitas outras coisas, né? Que pode ser que não falem sobre isto, né? Que se apresentem como testemunha de fé, um mestre autênticos de uma maneira certa e segura, e que exista um consentimento moralmente unânime dos padres na matéria que ensinam. O sentido de fé dos fiéis, então a tradição conserva também a doutrina pregada oralmente pelos apóstolos, corresponde a toda a igreja, tanto bispos, os apóstolos, como também os fiéis. A cada um segundo sua missão que lhes foi confiada. Então, mediante o sentido da fé dos fiéis, que aderem infalivelmente à fé transmitida aos santos, todas penetram mais profundamente nela, manifestam um juízo reto e aplicam mais plenamente a vida. E nesse sentido da fé, os fiéis se realizam com a assistência do Espírito Santo e sempre vinculado à autoridade da igreja. De tal forma que prelados e fiéis colaboram estreitamente na conservação, no exercício e na profissão de fé recebida. Nós tivemos épocas dentro da Santa Igreja, por exemplo, com o arianismo, que bispos se tornaram arianos e o povo não. O povo continuou fiel à tradição da igreja, né? E por isso que também os fiéis são chamados, os bispos são chamados a ouvir os fiéis leigos, porque também eles possuem um senso sobre aquilo que a igreja é, né? E finalmente a liturgia, né? Então a liturgia é o testemunho privilegiado da tradição viva. Com uma dificuldade se achará uma verdade da fé cristã que não esteja de alguma maneira expressa na liturgia, que é lex orandi, lex credenti, né? Então aquilo que a lei da fé se expressa na lei da oração. A razão pela qual a liturgia constitui um testemunho da tradição
É porque ela é a voz da igreja que exprime sua fé. Porque nós rezamos a nossa fé. Que canta e pratica numa celebração viva. Ademais, o caráter ritual da liturgia, com seu caráter conservador, de tradição, expõe a tradição de maneira nela até os primeiros séculos do cristianismo. E finalmente, com ela, é a mesma igreja que celebra a liturgia. Portanto, goza da mesma autoridade que a igreja. Outras formas são também fontes de tradição, outros documentos, como as profissões de fé, que é contida no Denzinger, né? Que compila todas essas formulações de fé, ata dos mártires, os monumentos, igrejas, cemitérios, como as catacumbas, né? Pinturas, obras de apologética ou defesa da fé, etc. Né? Por exemplo, sempre se pode, sobretudo na antiguidade, tanto nas igrejas como nos sepulcros dos cristãos, que foram construídos voltados para o Oriente. Né? Então tem toda uma teologia por trás disso. A razão é porque Jesus Cristo disse que quando voltaria para julgar o mundo, aparecerá no Oriente ao Ocidente, que é o lugar do sol que nasce, né? Então lembrado Benedictus. Os cristãos manifestam dessa maneira simbólica sua fé na segunda vinda do Senhor. Então olha como conecta aquilo que é algo da piedade, mas que dentro tem algo que é da fé, né? De tradição, né? Ou seja, um detalhe da arquitetura ensina, isto é, tradição, a fé no juízo final. No que diz respeito ao magistério, se entende por magistério a missão que Cristo confiou aos apóstolos, seus sucessores, como São João Paulo falou, de Lucas 22, confirma, né? Para a autoridade do mesmo, e sendo o nome, conservem e propaguem a verdade revelada. O magistério eclesiástico é uma das missões da hierarquia eclesiástica que não pode exceder os limites da verdade revelada. Portanto, o objeto primário do magistério está todo contido no depósito da revelação, ou seja, as verdades de fé e costume. Então, aquilo que nós falamos quando falamos do Cardeal Ratzinger, quer dizer, aquilo que é a fé do pequenino. Então, aquilo para não escandalizar, o magistério vai cuidar desta fé do pequenino. O magistério vai cuidar daquilo que é essencial à fé. E vai chamar a atenção daqueles que começam pelo ensino se desviar disto, né? O objetivo secundário versará sobre o conjunto das verdades, inclusive naturais, por exemplo, filosóficas, que guardam uma relação lógica e necessária com os conteúdos da revelação, implícitas nele. Frente à doutrina luterana de que a revelação está contida somente na Escritura, só na Escritura, né? E que uma interpretação depende exclusivamente de cada indivíduo, libre examen, a Igreja Católica mantém a seguinte doutrina. Primeiro, que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, que é o que está na Dei Verbum, escrita ou oralmente, transmitida oralmente, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade... Então, quando a gente fala de magistério, sempre tem que ter essa palavra autoridade junta, né? Que se exerce em nome de Cristo. Portanto, se afirma que a revelação se encontra na Sagrada Escritura e na tradição, e sua interpretação corresponde ao magistério, e não a fulano ou cicrano, a pessoas particulares. E conforme o magistério vai interpretando, vai enriquecendo e vai fazendo crescendo essa tradição. É assim que a igreja cresce, né? E nós, quando estudamos, nós estamos só ajudando nesse processo. Item 2, a igreja sempre acreditou que seu magistério não é superior à palavra de Deus, mas está a seu serviço. E que a serve ensinando só o que foi confiado. Por conseguinte, a igreja crê que, por mandato divino, ouve com piedade a palavra divina e aguarda com exatidão e a expõe com fidelidade. Porque a assistência do Espírito Santo não é para o indivíduo somente. E, em primeiro lugar, é para a igreja.
E aí a frase de Agostinho, quer dizer, eu recebo o Espírito Santo na medida da minha fidelidade à igreja. Quanto mais fiel à igreja eu sou, mais aberto ao Espírito eu sou, mais eu ajudo a tradição a crescer. Quanto mais me afasto da igreja, não só de hoje, mas de todos os tempos, mais eu me afasto do Espírito Santo, mais eu me afasto da tradição. Então essa tríade, assistência do Espírito Santo, tradição e igreja, tá? Estão juntas, né? E a igreja aí, obviamente, é o magistério. Então aí sim a gente começa a compreender, tá? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.